Olá, somos o grupo 6.2 e hoje vamos apresentar sobre este livro, cuja capa está neste primeiro slide, que foi o livro que o nosso grupo escolheu para a atividade parcial de princípios de administração, que tem o título de Empresas Feitas para Vencer, do autor Jim Collins. Este livro é uma obra-prima que tem sido referência para muitos empresários e empreendedores em todo o mundo. O autor Jim Collins é um estudioso e pesquisador de empresas de sucesso há mais de 2 décadas. Ele dedicou sua vida a analisar o que torna uma empresa bem-sucedida a longo prazo. Após muitos estudos, Collins selecionou 11 empresas para comparar seus sucessos, desafios e estratégias. E o resultado é um livro que fornece insights valiosos para qualquer pessoa que busque criar uma empresa duradoura e bem-sucedida. Bom, então Collins inicia o livro abordando a importância de focar em excelência e não apenas em bons resultados. Ele destaca que muitas empresas se acomodam com o que já funcionam e deixam de investir tempo e recursos em inovação e melhoria contínua. O exemplo citado pelo autor é a Nucor, empresa norte-americana do setor siderúrgico, que, na década de 60, enfrentava sérias dificuldades financeiras. O então CEO Ken Iverson decidiu abandonar a produção de aço convencional e apostar em uma tecnologia revolucionária, a fusão a arco elétrico. Graças a esse investimento, a Nucor se tornou uma das líderes do setor, sendo hoje a maior fabricante de aço dos Estados Unidos. Além disso, o conceito de liderança nível 5 apresenta a ideia central de que são as pessoas, mais importantes do que as estratégias ou tecnologias, que fazem uma empresa vencer. Collins identifica então um padrão em líderes verdadeiramente excepcionais a partir de um estudo comparativo entre empresas que alcançaram um sucesso e outras que não. Esse padrão é caracterizado por um comportamento humilde, porém determinado e corajoso, que prioriza o bem da organização e não a busca de poder pessoal. O exemplo mais marcante é o de Darwin Smith, CEO da Kimberly-Clark na década de 70. Smith era uma pessoa reservada e tímida, mas com uma visão de longo prazo e uma habilidade incrível para engajar sua equipe. Ele transformou uma empresa em dificuldades financeiras em uma líder global de mercado, com marcas como Huggies, Kleenex e Scott. É fundamental que uma empresa escolha um nicho específico e defina uma estratégia clara para se destacar naquele mercado. As empresas bem-sucedidas têm uma estratégia única, que as diferencia dos concorrentes e lhe garante sucesso. Além disso, eles testam e adaptam constantemente sua estratégia para se manterem à frente. E aí entra um ponto muito relevante. É extremamente importante achar o equilíbrio entre se manter fiel ao seu propósito e, ao mesmo tempo, encontrar formas de se adaptar e melhorar. Fica evidente, então, que antes de decidir suas estratégias e ações, deve haver a escolha das pessoas certas para compor sua equipe. Algo que talvez possa surpreender muita gente, uma vez que primeiro foi decidido quem, com as palavras do autor, estaria no barco, e só depois para onde o barco seria tocado. O autor afirma que ao investir em recrutamento, treinamento e desenvolvimento de talentos excepcionais, a organização ganha consistência e uma base sólida para crescer. Outro ponto importante citado pelo autor é sobre ter o máximo de certeza possível em colocar as melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. E por fim, achar a pessoa certa
tem mais relação com os traços interiores de caráter do que com conhecimento ou bagagens específicas. Os líderes de empresas de sucesso são estruturados em 2 pensamentos disciplinares de orientação. O primeiro sendo é que é sempre necessário se organizar perante a realidade que se é vivida. Ou seja, não é viável aplicar ideias mirabolantes ou que fujam da realidade do grupo, daquilo que de fato é trabalhável e efetivo. O segundo é que, mesmo quando se encara a verdade nua e crua, é importante que essas também desenvolvam um modelo de referência para a tomada de decisão. Para o autor, as empresas feitas para vencer são consequência de uma boa série de decisões exercidas. Não que tenham um caminho perfeito, sem percalços e momentos difíceis, mas que, na verdade, passem por um refinamento constante do caminho traçado, logicamente, sempre se readaptando à realidade vigente. Também, outro ponto importante é que tentar motivar as pessoas com elementos superficiais pode ser esforço desperdiçado, uma vez que essa motivação provavelmente será temporária, pois ela não traz um propósito. Uma das maneiras mais eficazes seria modular o ambiente de tal forma que as próprias pessoas irão se apaixonar pelo processo e conseguirão manter a constância necessária para atingir a excelência. Ainda assim, Jim Collins nos mostra que o sucesso significativo de uma empresa pode também afetá-la, tanto por falta de planejamento ou baixos critérios de contratação, mas também por problemas com clientes ou cronogramas de produção e entrega. Em momentos críticos como esses, que atuam com burocracias e hierarquização, visando manter uma determinada ordem. No livro, é falado sobre uma cultura de disciplina. Quando se olha por fora, em empresas que possuem essa cultura, provavelmente se acha que tudo é repetitivo e monótono. No entanto, não há nada mais difícil do que fazer as mesmas coisas todos os dias. Com isso, o autor inicia um exemplo de aplicação da cultura de disciplina, apresentando um determinado problema em uma empresa de biotecnologia fundada por George Huffman. Essa diligência, junto à ética empreendedora, foi o caminho usado pelo gestor para reestruturar a ordem em sua empresa e crescimento. Por outro lado, empresas como Burroughs, que viveram tempos de grandes resultados durante um determinado período, em momentos de crise, não conseguiram se reestruturar, justamente por não terem uma gestão pautada na cultura de disciplina, mas sim caracterizada por uma condução hierárquica, e, nas palavras do autor, ditatorial. Portanto, todas essas empresas tiveram um caminho desafiador. Ainda assim, por certo, é que as de sucesso foram aquelas que implementaram uma disciplina corporativa, escolhendo pessoas metódicas, fiéis ao conceito do porco-espinho e que se mantiveram dentro dos 3 círculos aos quais a empresa deve pertencer. A organização e maturidade é fundamental nas empresas feitas para vencer, pois em muitos momentos, saber escolher coisas para se deixar de fazer será mais importante do que escolher várias coisas para fazer. Quando se tem clareza nas suas metas e princípios, fica mais fácil de tomar determinadas decisões. Nem sempre desistir de algo é uma coisa ruim. Às vezes, precisamos deixar algumas coisas para trás em busca de algo melhor. Ao visar uma empresa de sucesso, Jim Collins entende que a implementação de tecnologias é importante, mas infere que aquelas que se movem pela criatividade, pelo desejo de excelência, são capazes de crescer além da auxiliadora de aceleração, e não como causa ou motivo de algo. Ou seja, a tecnologia é essencial, mas a criatividade é indispensável. Nesse prisma, é apresentada uma associação sobre a ruptura de um volante enorme e pesado com uma empresa. Em resumo, o objetivo é girar o volante sobre seu eixo com a maior velocidade e maior tempo possível. Inicialmente é preciso demandar muito esforço para o volante dar no mínimo uma volta, gastando quase 1 hora para conseguir. Com isso, continua-se realizando a atividade até que acontece uma ruptura em seu eixo, fazendo o volante se mover de forma independente e cada vez mais rápido, sendo quase impossível pará-lo. Essa associação demonstra o que acontecia em grandes empresas durante o processo de boas para excelentes. Ou seja, a excelência é atingida com a soma de ações, decisões e comportamentos realizados com frequência. O efeito volante foi usado em empresas consistindo em concentrar os esforços em realizações tangíveis. O grande diferencial das conquistas das empresas feitas para vencer é que essas utilizavam as aquisições como aceleradoras de ímpeto do volante, não como geradores de velocidade. Assim, enfrentando a verdadeira realidade dos fatos, é possível enxergar os passos óbvios, mesmo que difíceis, para girar o volante. Por fim,
A leitura completa do livro nos permite chegar em uma conclusão. As empresas excelentes, feitas para vencer, preservam seus valores e objetivos fundamentais, enquanto suas estratégias de ocupação e atividades operacionais se adaptam infinitamente a um mundo em constante transformação. Para isso, é necessário ser administrada por um grupo de pessoas disciplinadas e leais, um grupo que deve ser liderado por bons gestores, aqueles que priorizam a verdade como essencial para impulsionar sua equipe e, consequentemente, sua empresa. E assim, em um caminho pautado na realidade e em bons princípios, uma empresa vai se tornar excelente, não importa o tempo de aplicação.